Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da Rádio Roundabout. Eu sou Samuel Vascurado, estamos de volta aí, sou seu apresentador e hoje com o Sérgio Alberi. Bem-vindo de volta, Sérgio, beleza? Tudo bem, Samuca? Então parece que hoje a gente vai Tudo estar bem. falando o quê? Legislação trabalhista, o que que é aí? O tema mais quente que há no momento no Brasil, tudo mais parou para falar sobre o fim da escala 6 por 1, né? É um movimento que começou aí com a esquerda no Brasil, mas que boa parte da oposição aí ao governo abraçou, né? E agora todo político, ou a maioria dos políticos, né, querem mostrar aí, sinalizar a virtude e apoiar esse projeto que defende o trabalhador. Será que defende mesmo o trabalhador, Sérgio? É engraçado, né? Porque você está falando classe política apoiando, então todo mundo querendo fazer politicagem via legislação trabalhista, né? Sempre querendo. E a gente sempre brinca que no final do dia a legislação trabalhista que ela mais machuca é o próprio empregado, o assalariado, ali no final do dia. Então, os caras acham que. Não, vamos cortar por lei o número de horas permitidas a serem trabalhadas, e isso não vai ter nenhum efeito sobre a estrutura produtiva da sociedade. E quando é afetada a estrutura produtiva da sociedade, os empregados não são afetados, é só o empresário malvadão que é afetado, o assalariado, o cara que trabalha no chão de fábrica, o cara, inclusive quem trabalha nos escritórios, todas essas pessoas não são afetadas na mente, porque por uma canetada a gente vai ter que manter o salário nominal que essas pessoas ganham. Então, é uma loucura esquerdista que a gente vê há 1000 anos acontecendo, que cada vez se plasma na realidade concreta de uma maneira diferente, né? Às vezes vamos diminuir o número de horas, vamos colocar mais restrições na contratação, mais restrições na demissão, vamos criar um contrato único de trabalho, como a gente viu em muitos países da Europa, vamos ah, criar vínculos empregatícios quase ad eterno, e as pessoas acham que não, que o salário é algo que é escolhido arbitrariamente, não existe nada a ver com a produtividade desse empregado, com os riscos que esse cara tem. Então, no final do dia, é mais um ataque que a gente vê do governo federal, ou dos governos em geral, nesse caso vindo do governo federal, contra o trabalho, contra o empregador. E sempre usando uma narrativa que não, estamos aqui para te defender. Então, Samuel, assim, resumindo bem, acho que é isso, né, de novo. Esse é um tipo de projeto em que aquela teoria da exploração marxista, do valor trabalho e tal, é latente, né, nesse tipo de projeto. E aí é impossível a gente falar desse projeto sem logo citar de cara o Hayek e falar, ó, se socialista entendesse de economia não seria socialista, né? Acho que é impossível a gente não citar essa frase do Hayek aqui. Vamos falar um pouquinho do projeto, e aí a gente vai aprofundar o porquê que a gente está brincando com essas coisas Me aqui. explica os detalhes aí, então, do Vamos projeto, lá. Samuel. Seguinte, o projeto partiu de uma deputada do PSOL, tá? Esse é um nível, né? E a justificativa para o projeto é seguir uma tendência global de redução das horas de trabalho. O nosso querido vice-presidente, o grande possante Geraldo Alckmin, que disse que não Possante. leu ainda sobre o projeto e que não quer se posicionar, mas que ele reconhece essa tendência global e que ele acha que é importante o Brasil seguir essa tendência global, né? E o outro argumento é a saúde mental do trabalhador, defender a família, né? Só um parênteses aqui, né? Uma deputada do PSOL defendendo a família, acho que, enfim, fecha parênteses, né? Então, acho que tem esse argumento de que é para defender a família, mais tempo do trabalhador com a família, né, com sua família, enfim, acho que é uma causa nobre também, e acho que em cima dessa causa nobre o projeto se tornou muito popular, até o ponto de que muitos políticos da oposição assinaram já o projeto, né? Eu não sei exatamente por quê, a justificativa é sempre meio escusa da parte dos políticos do porquê que eles assinam projetos e porquê que eles, né, topam, né, tramitar esse projeto, mas enfim, o fato é que, na minha impressão, na verdade, eu acho que tem um pouco de medo também de se opor a esse projeto e parecer um cara que não se preocupa com enfim, sua base de eleitores e tal, embora a gente tenha tido aí alguns importantes políticos que, né, também da oposição, mas que se posicionaram contra o projeto, né?
Mas eu queria, antes da gente falar de outras questões, do projeto, aprofundar também na proposta em si, Sérgio, eu queria antes questionar o que que é essa tendência global de redução das horas de trabalho, né. Até onde eu sei, e aí eu estudei um pouquinho de economia na minha vida, né, essa tendência de redução na jornada de trabalho é, na verdade, uma consequência do sistema capitalista de produção, quando a gente aumenta a produtividade do trabalho, né, e aí a gente tem mais horas de descanso, o trabalhador não precisa ficar tanto tempo trabalhando. O cara não trabalha porque ele quer, nem porque ele acha divertido, né, ele trabalha por necessidade. Então, enfim, são essas coisas que a gente estuda aí. Mas, enfim, o que que é essa tendência global aí, Sérgio? Samuel, dá pra falar aqui dessa tua curta fala aqui, dá pra ficar, ó, 2 horas e 30 falando sobre tudo que você falou, assim, coisas tão ricas que o primeiro que a gente nunca pode deixar de salientar e levantar, esse ponto que você falou, uma candidata do PSOL, que você vê aqui, em geral, vê na família a ferramenta maior de opressão contra o indivíduo, contra as minorias, contra tudo e todos. E nesse caso, usando uma argumentação que, não, não, precisamos defender a família. E a gente vê mais uma vez que, na verdade, para a esquerda o que importa não são fundamentos, mas é tudo aquilo que ajude a avançar qualquer tipo de agenda do projeto esquerdista vale a pena. Então é sempre uma argumentação ad hoc, não importa que ela vá em conflito sobre outros pontos, outras situações, outros momentos que a gente tem, como no caso da escolarização, que a gente tem que tirar a criança da escola, enfim, diversos casos. Então esse é o primeiro ponto, a gente nunca pode esquecer que os argumentos que vêm da esquerda, eles nunca são argumentos, na verdade, que na base, que eles acreditam nessa base argumentativa, ela é simplesmente algo que serve para avançar a agenda em questão, e a agenda em questão é sempre algo que centraliza o poder na mão do Estado, né? Então, esse é o primeiro ponto, e a gente não pode esquecer isso e não pode tirar isso desse nosso bate-papo. O segundo aqui que você está falando, essa agenda, talvez essa tendência global, né? A gente pode ver uma tendência global nos últimos 150 anos, ou quase 200 anos, desde que a gente começou o grande enriquecimento do Ocidente, onde a propriedade privada passou a ser mais respeitada, a gente teve todo um desenvolvimento industrial, a gente tem um ganho de produtividade, e onde basicamente o Ocidente, depois de ser pobre durante toda a sua história, passa a ser mais rico em função desse respeito à propriedade privada, desse ganho de produtividade, o que permite que o campesino que trabalha lá na roça e trabalha 16 horas por dia, todo dia, 365 dias por ano, porque não adianta, o pasto não para de crescer, as vacas têm que se alimentar, elas têm que fazer o seu trabalho, então não adianta ir tirar férias, que essas pessoas possam vir para as cidades, possam começar a participar da produção, e com esse ganho de produtividade, nós, enquanto sociedade, nos tornamos mais ricos e podemos trabalhar um pouco menos e usufruir um pouco mais desse tempo a mais para o lazer, para o ócio intelectual, para o que quer que seja, né? Mas eu acho que quando uma figura assim grotesca como esse tal de Geraldo Alckmin aí e outras figuras aí da esquerda brasileira vem falar que é uma tendência global, me lembra muito, assim, tudo que aconteceu sempre aqui nos Estados Unidos, que era sempre levantar a bola, tudo que acontecia nos países escandinavos com relação ao welfare, e sempre falar, nossa, olha, eles são mais socialistas que nós aqui nos Estados Unidos e eles conseguem ter uma excelente qualidade de vida. E a gente nunca levanta a bola de tudo que esses países fazem com que eles sejam muito mais livres economicamente do que nós. Então a gente está olhando somente o ponto que eles são piores do que nós. Então, no caso, uma legislação trabalhista pior do que a nossa, que é copiada da Itália fascista, a nossa legislação trabalhista, que vem a CLT, da Carta do Lavoro, enfim, com modificações que aconteceram ao longo do tempo, com particularidades tupiniquins o tempo inteiro. Mas, assim, essa é a origem da nossa legislação trabalhista, do grande pai dos pobres, Getúlio Vargas, né? Então, e a gente fala assim, vamos copiar tudo que há de ruim na Europa. Então, eu diria assim, vamos copiar o que há de bom na Europa. Então, quando a gente olha para a Islândia, quando a gente olha para outros países que têm uma jornada de trabalho menor, imposta por lei, muitas vezes, e não fruto do livre comércio, da livre iniciativa, 100%,
a gente tem que olhar também o que permite com que esses caras tenham acumulado tanto capital a mais do que o Brasil, que faz com que eles continuem sendo ricos, mesmo com jornada de trabalho, com imposições trabalhistas gigantescas. E o outro ponto que a gente não pode esquecer, Samuel, é que a Europa, há 20 anos, não tem ganho de produtividade efetivo. Então, ao mesmo tempo que a gente está falando que eles vivem sobre uma base de capital muito mais rica do que nós, que permite com que eles possam se dar a esse luxo, eles também não têm ganho de produtividade há 20 anos. Então é isso que nós, um país de renda média, baixa, sei lá como que a gente pode qualificar o Brasil, mas não é uma renda alta o Brasil, pode seguir. E por que a gente não compara, então, a produtividade e o salário médio e a renda per capita de países da Escandinávia com os Estados Unidos? Onde a gente olha, então, a gente olha pessoas de origem escandinava nos Estados Unidos são infinitamente mais produtivas do que esses mesmos escandinavos da Escandinávia. Então, acho que, assim, a gente está escolhendo exemplos que a gente quer escolher, que a gente quer pegar para mostrar para todo mundo. Então, acho que o segundo ponto é essa loucura aí que esse tal de Alckmin aí fica falando, e outras pessoas que estão defendendo aí também. Acho que, pelo que eu entendi, eu vi pouco isso daí, você que me atualizou aí nos últimos dias, mas assim, todo um movimento, um bando de políticos levantando a bola com medo de não fazer populismo suficiente e não poder ser eleito. Então, quando a gente fala que assim, a casta política é uma das escórias da sociedade, é isso que a gente vê novamente. Porque qual é o preço disso para o cidadão comum, para o assalariado? É esse cara que vai pagar o preço dessa politicagem. É o assalariado, é o pequeno empresário. E o pequeno empresário aqui, a gente está falando, é o cara que tem 4 empregados, é o cara que tem um barzinho, é o cara que tem uma quitandinha, é o cara que tem uma empresinha de transporte pequenininha, tem um caminhão e ele faz carreto e ele tem 2 empregados ali. É esse cara que tem que ir para a informalidade. É esse cara que vai ter que aumentar a sua base de custo. Então, assim, Samuel, eu tinha pensado até alguns pontos a mais da tua fala, mas acho que esses são os principais. Essa hipocrisia, essa argumentação ad hoc da esquerda o tempo inteiro e essa falta de entendimento, né, e escolher exemplos. Assim, um detalhezinho de um evento muito mais complexo do que esse para falar, isso é uma tendência global. Uma tendência global onde? Isso não é uma tendência Na global. França, Sérgio, na França. Vamos pegar o exemplo da França, É, né? na França do Macron, na França que está com a produtividade estagnada. A França é 3 décadas de produtividade A estagnada. Alemanha está com a produtividade estagnada também. A Alemanha, né? Não é A qualquer Alemanha, que país. era o motor da Europa, desde esse evento trágico que é a União Europeia, né, principalmente desde a criação do euro, a Alemanha é estagnada, não vai de lado o tempo inteiro. Então, assim, é isso que a gente quer copiar, a gente quer copiar quem está indo para baixo. Tudo bem, eles são muito mais ricos que nós. Eles têm uma qualidade de vida muito maior do que a qualidade de vida, pelo menos em termos materiais, do que no Brasil. Mas, assim, é isso que a gente quer copiar quem está indo para baixo. É esse o ponto, simplesmente porque eles estão num ponto mais alto que a gente. Então, vamos também, nós também vamos para baixo. Isso é uma coisa que eu já ouvi várias vezes, desde o tempo da faculdade eu ouço que o Brasil ficou caro, muito caro, antes de se tornar um país desenvolvido. O Brasil é sempre o país do futuro. Acho que tu ouve isso também há muito tempo, né? Já é o país do futuro, vai se desenvolver algum dia e tal. Só que enquanto esse momento de desenvolvimento não chega, a gente vai copiando os países que já se desenvolveram, que são ricos, né? E nos tornando tão caros quanto eles. Então é caro você investir no Brasil, é caro você empreender, é caro viver no Brasil, é caro. Realmente, o Estado é pesado aqui, é grande, o estado de bem-estar social brasileiro é espaçoso, para dizer o mínimo. Ele toma muito do nosso. A gente estava até brincando aqui, né? Falando de fim da escala, o fim da escala 6x1. Por que não acabar com a escala 149 por 365? Você tem que passar 5 meses do teu ano trabalhando só para pagar imposto, mano. Imagina. O É, Brasil ficou caro antes de se desenvolver e a gente está pegando. Nós somos um país pobre, né? A gente está pegando o exemplo de países ricos que tiveram alta produtividade, investimento em capital, que conseguiram tornar o seu trabalho produtivo e que estão fazendo escolhas que a gente também criticaria se a gente estivesse falando das escolhas dele,
deles, né? Quando eles limitam horas de trabalho, quando eles colocam piso no salário, etc. Esse tipo de coisa a gente também estaria criticando. No caso deles, a diferença é que, meu, eles estão muito à nossa frente, né? Então a gente, o nosso ketchup nunca nem vai chegar, né? Porque embora eles estejam caindo, a gente quer cair junto antes de A chegar gente quer lá. cair Então, junto. E essa inversão da relação causal, assim, o que permite com que a Europa, entre aspas, consiga sobreviver com essas atrocidades dessa legislação trabalhista europeia, é o acúmulo de capital anterior a essa loucura dessas legislações. Então, a gente inverte a relação causal. A gente fala assim, eles são ricos porque eles fazem isso. Não, eles são ricos apesar deles terem isso hoje. Então, essa é a primeira loucura. E o outro, esse ponto que você está falando, Samuel, a gente tem um exemplo. Ontem eu ainda estava falando com um amigo, falando do caso de Porto Rico, né? A tragédia que é para Porto Rico fazer parte dos Estados Unidos em muitos aspectos. E um dos aspectos que é uma tragédia Porto Rico fazer parte dos Estados Unidos são as pouquíssimas legislações trabalhistas que existem nos Estados Unidos, né? Uma delas sendo o salário mínimo federal americano, que enquanto ele afeta muito pouco quem trabalha em Manhattan, porque os caras têm um nível de produtividade, um nível salarial muito mais alto, na pequena ilha pouco desenvolvida de Porto Rico, esse salário mínimo é enorme. Então ele gera um desemprego gigantesco e faz com que empresas não venham a investir na ilha. Ele torna o emprego mais caro. E aqui a gente está falando de uma redução da jornada de trabalho via canetada de cima para baixo, ela torna o trabalho mais caro também, Samuel. Então, assim, a gente tem, assim, Porto Rico vive de ajuda do estado, do governo americano. É um estado, no caso do estado, como um estado dentro dos Estados Unidos, que não produz nada, produz turismo, tá ok? Então, assim, é uma tragédia isso. Esse é um dos principais motivos por trás do desenvolvimento de Porto Rico frente ao resto dos Estados Unidos. Assim, então é isso que a gente quer fazer aqui, a gente quer importar todas essas legislações erradas, ainda muito mais da Europa, que são 1000 vezes piores do que no caso americano. No caso americano, você tem a liberdade de escolher quantas horas você vai trabalhar, você tem a liberdade de escolher, enfim, uma série de outras questões, e mesmo assim eles também têm imposto de renda gravado direto no salário, eles têm uma série de outros detalhes que também atrapalham o emprego, mas eles têm muito mais flexibilidade na mão de obra, nas contratações da mão de obra. E a gente não pode esquecer, quando a gente fala que os Estados Unidos se recupera mais rápido porque a economia é mais flexível, o principal ponto que a economia americana é mais flexível que o resto do mundo é nas questões trabalhistas. E ele está longe de ser o ideal, mas ele é muito melhor do que o Brasil, do que os países escandinavos, do que os dementes da Inglaterra, do que o que acontece no continente europeu. Assim, eles são muito superiores. a justiça do trabalho do Brasil é um dos maiores entraves para o desenvolvimento do país. Rodrigo Marinho fala muito sobre isso, né? Fala muito sobre isso. Tem uma palestra dele famosa na Conferência da Escola Austríaca, que ele entra no detalhe do porquê que a justiça do trabalho atrapalha o empreendedorismo no Brasil e por que a justiça do trabalho deveria acabar. Vamos falar rapidinho sobre o projeto em si, né, Sérgio? Eu falei só das justificativas, né? Mas não do projeto. Hoje no Brasil a lei permite 44 horas de trabalho semanais, nessa escala 6 por 1. Então o cara trabalha 6 dias para descansar um, né? É o máximo permitido, tá? O que nós acho uma confusão também, né? Você não é obrigado a trabalhar isso, né? Não é que todo trabalhador no Brasil trabalha 6 por 1, 44 horas. Importante só fazer esse disclaimer óbvio, né? E o projeto quer reduzir para 36 horas semanais, né? Só que é uma escala 4 por 3, Sérgio. Meio confuso, com 8 horas no máximo trabalhadas. E aí, cara, com certeza a minha calculadora estava quebrada, porque eu logo de cara falei, não é possível, né? Aí eu corri para uma calculadora, conta dessa, e tava errada. Até abri o Excel para fazer uma super fórmula, entender o que é que estava acontecendo. Tipo, na segunda eu vou trabalhar 8 horas, aí na terça, aí eu vou. Não é possível, como assim 36 horas trabalhando 4 dias? Quanto que é 4 vezes 8, Sérgio? Eu tô ficando doido, porque o projeto lá da deputada é 36 horas, só que 4 vezes 8 é 32, meu.
E aí isso meio que me deu um sinal aqui, um toque de, cara, o nível dos políticos no Brasil, né? Nem para escrever um projeto, o cara consegue escrever. E você tá falando do Geraldo Alckmin, né? Então, esse é o nível dos políticos, e o nível dos políticos que apoiam esse tipo de coisa, acho até, né, o próprio fato do cara escrever, ler isso tudo e, enfim, não conseguir perceber a incongruência do que ele tá falando, a incoerência do que ele tá dizendo ali no próprio projeto, né? Quer falar um pouquinho da qualidade da classe política brasileira, Sérgio? Primeiro que tudo, Samuel, acho que eu tenho que te lembrar que a matemática é uma construção social Sim, verdade. criada por homens brancos, a maioria deles mortos já, e é uma ferramenta simplesmente de opressão social contra todos aqueles, e a gente precisa de algo que seja mais maleável. A matemática freestyle, né, o que a gente precisa agora. A gente de novo, o que importa é fazer a politicagem, falar besteira que você quiser fazer, falar e ganhar votos no, no populismo barato, né? A gente tá falando, não no populismo de entregar algo direto às massas e passar pela classe política e, e dos intelectuais e a imprensa. Mas não, a gente tá falando aqui de fazer o populismo barato, de prometer algo que é impossível. Sim, o cara não consegue fazer a diferença de cálculo de 32 para 36, é uma piada de mau gosto, né? Mas você vê o despreparo da classe política, Samuel. Eu, é algo que não é só do Brasil, não. Uhum. Sim, a gente acompanhando o que acontece na Europa, a gente tá falando, eu acompanho bastante o que acontece na Espanha, o que acontece nos Estados Unidos. E, logicamente, que existem pessoas com uma capacidade intelectual muito boa e infelizmente que usam isso para o mal a maioria das vezes, Sim. mas a vasta maioria da classe política, ela tá muito mais, Samuel, para aquela série de TV VIP do que para aquela série de TV House of Cards. No House of Cards todo mundo é mal, diabólico, mas os caras estão sempre pensando já 17 passos para frente, tem um outro cara que só pensou 13 passos para frente, ele perde do outro. Todos os caras têm uma capacidade intelectual gigantesca de manipular, uma capacidade de cálculo, uma capacidade de uma cultura gigantesca, tudo isso daqui. E os caras são maus, beleza. E no Os gênios do VIP, mal. eles também são pessoas desprovidas de qualquer senso moral, mas eles são pessoas retardadas. E eu tendo a dizer que a grande maioria da casta política ela tá muito mais para VIP do que para House of Cards. É isso. Então, é, 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 é triste a gente ver em muitos lugares e no Brasil cada vez mais uma glorificação do processo político e uma glorificação das pessoas. Não, esse cara é senador da República, tem que respeitar, é um cara que ele chegou lá, ele tem uma capacidade. Você vê a Kamala Harris agora, que foi senadora, né, pelo estado da Califórnia, foi foi advogada da União não, do estado da Califórnia também. Assim, ela é a Dilma americana, para quem não conhece ela. As frases, as coisas que ela fala. E por isso eu não quero dizer que ela seja ó, a pessoa mais burra do mundo, né? Ela é simplesmente uma pessoa que não sabe se comportar, uma sociopata, não sabe como se comportar em público, mas ela não é uma pessoa de QI 200. Uhum. Porque ela não são. Essa não é a classe política, e muito da classe política são pessoas, enfim, não sei nem como que chegaram lá. São pessoas que não sabem escrever, são pessoas que não sabem se comunicar, são pessoas que não sabem falar nenhum idioma, nem dois idiomas, nem nenhum idioma. Então, são pessoas realmente que não têm capacidade de entender o que está sendo proposto, na maioria dos casos, Samuel. Por isso que quando a gente vê a passagem de um projeto de lei, e você vê um projeto de lei que tenha 500, 600 páginas, ou 1.200 páginas, como no caso do Obamacare, sim, ninguém leu aquilo. Não, com certeza não. Ninguém leu. E aqui, provavelmente, você está falando da figura do Geraldo Alckmin. Falando assim, não, eu entendo, se bobear eu vou apoiar isso, mas eu não li o projeto ainda. Se bobear, ele nunca nem vai ler, alguém vai dar um resumo para ele no máximo do projeto. E o projeto deve ter, como você mesmo está falando, já tem coisas incongruentes uma parte com a outra. Então, assim, como que a gente vai apoiar algo que destrói a produtividade e destrói o emprego? Pois é. Não, eu tô pensando aqui que, talvez, pegando esse gancho do que você falou sobre o gênio do mal,
precisa lembrar uma coisa, a esquerda perdeu as eleições agora, né? Esse ano agora, 24, a esquerda perdeu as eleições, saiu derrotada de fato das eleições municipais aqui no Brasil, assim como perdeu nos Estados Unidos logo em seguida, né? Mas perdeu primeiro aqui, primeiro no Brasil. E a gente já começou a ver algumas discussões já, uma espécie de retrofit daquele projeto da censura, o PL da censura, a importância de, né, acabar com a desinformação. É uma resposta também de alguns políticos da esquerda para tentar, né, trazer de... Nesse caso é fechar o caminho para a oposição, né, e manter o status quo. Só que me parece também, Sérgio, você pode me corrigir aí, mas uma jogada talvez um pouco inteligente também desses políticos agora da esquerda, de jogar um projeto extremamente popular, né, e vestir essa camisa do eu defendo o trabalhador e eu defendo a família, enfim, todos os outros argumentos que a gente ouviu. Me parece também um movimento sagaz aí da esquerda de tentar trazer de volta o apoio e de tentar, quem sabe, enxergar que o público enxergue os políticos a saída para os seus problemas. Então a gente vai começar a ver talvez a gente já está vendo, na verdade, esse movimento de se você não apoia esse projeto, você é um cara que defende o empregador, então você defende o empregador contra o trabalhador, você defende o capitalista contra o cara que está lá, né, 6 dias, perdão, da semana preso no trabalho e tal. Então a gente está ouvindo já esse tipo de justificativa. É uma questão quase que moral defender esse projeto. E daí me parece que tem um pouquinho de gênio do mal, sim, nesse projeto, de tentar trazer de volta para a classe política um pouco desse apoio popular que eles têm há tanto tempo perdido já no Brasil, felizmente. Sem dúvida, é um projeto político, não é um projeto econômico que vai trazer nenhum benefício econômico. A esquerda sempre se apoiando atrás de narrativas e sempre criando uma narrativa nova. Sempre as narrativas são de divisão, né? Então eu vou dividir para conquistar e governar, sempre de divisão, mas sempre também em resposta de todas aquelas medidas que eles tomaram lá atrás, que estão causando problemas agora e precisam de alguma solução, algo que seja uma panaceia, que resolva tudo num estalo de dedos. E como sempre o que vai acontecer, caso isso venha a passar, é uma perda de produtividade, um agravamento da crise econômica brasileira, a situação econômica piorando, e daí os caras falam assim, não, Zé, mas as pessoas só se preocupam com a economia. As pessoas se preocupam com a economia, elas têm que pagar a conta, ela tem que colocar comida na geladeira dela, ela tem que prover educação para os filhos, ela tem que prover lazer para a família, para a esposa, para os filhos, ela tem que cuidar dos pais, ela tem que prover saúde para os anciãos da família. Então, assim, as questões econômicas importam, elas podem não importar para o servidor público que tem um salário de 6 dígitos. Então, para esse cara, se a manteiga saiu de 5 para 10 reais, para 20 reais e continua aumentando exponencialmente, para ele não tem efeito nenhum. Agora, para o cidadão comum, isso afeta. Isso afeta diretamente. Então, é importante a gente lembrar e a gente também ver essas vontades de jogar a culpa nos baixos salários como uma resposta ao processo inflacionário, né? Vamos parar para pensar aqui. Quem que é a última pessoa a receber a expansão monetária, o processo inflacionário? Quem que é a última pessoa a receber o dinheiro impresso novo? São sempre as classes mais baixas, os assalariados. Essas pessoas que estão nessa ponta veem o seu salário valendo cada vez menos em termos reais. Eu tenho capacidade de estar comprando algo, de estar provendo para minha família com o fruto do meu trabalho. E Samuel, nesse momento, como que o governo vai fazer alguma coisa? Ele vai dar, não, vamos subir o salário mínimo de todo mundo, vamos forçar todo mundo a dobrar os salários? Não, então vamos permitir com que você trabalhe menos. Então, pelo menos você vai ganhar menos, mas você pode ter mais qualidade de vida, você pode estar mais junto com a sua família, como você está falando, Samuel. Você pode até ir atrás de um segundo emprego, como você tem que trabalhar menos para tentar o complemento da sua renda agora. Então, mais uma vez, é o que o Mises falava, é uma inflação legislativa, porque sempre os efeitos não intencionados e não esperados
não esperados por eles, né, pelos políticos e pelos economistas keynesianos, marxistas, a galera da Unicamp, não sei, esses caras que estudaram uma ciência que é tudo menos economia, né, que deveria ser a ciência de como destruir a economia local e as famílias e o emprego. Essa e o valor da moeda, né, deveria ser esse, é essa matéria que esses caras estudaram. Então, para eles, são os efeitos não intencionados, que os políticos só conseguem ver o primeiro efeito, não conseguem nem ver, nem imaginar, e nem tem interesse de imaginar quais são os desdobramentos dessas políticas, e eles chegam muito rápido. Eles podem não chegar no mês seguinte, mas eles chegam em 6 meses, e rapidamente eles chegam. E o mercado também se adianta a vários deles, e o colapso vem, em termos financeiros, às vezes antes do que em termos reais. Eles acontecem, a gente pode acabar enxergando. Então, o que vocês falam dessa inflação legislativa é uma legislação nociva, um mandato coercitivo, como o Horta de Soto fala, e depois, para contrarrestar os problemas desse contrato coercitivo, vem outro contrato coercitivo, outra legislação, e assim por diante. E a gente nunca acaba. É um atrás do outro. Por isso que a gente tem códigos legais que são, sei lá, são armas. Você pode matar alguém se você jogar nele, né? O código. E não é meia dúzia de folhas. Então, Samuel, acho que é esse o caminho, infelizmente, que se busca seguir com esse tipo de medida. Acho que eu tô tentando enxergar o copo meio cheio aqui, ver algumas pessoas também falando sobre isso, torcendo para que o projeto passe mesmo e seja aprovado, enfim, né? Tentando enxergar o copo meio cheio, isso pode ser um golpe também contra a CLT, né, Sérgio? Porque acaba empurrando as pessoas para a informalidade. Porque é claro que, como eu falei no comecinho aqui, o trabalhador, ele opta por ir atrás de um emprego, né, enfim, uma ocupação, ganhar um salário, porque ele julga que o tempo que ele vai gastar ali no trabalho para receber um salário, né, o salário que ele vai receber é mais valioso. E esse salário ele vai usar para, enfim, como você falou, sustentar a sua casa, para cuidar da sua família, enfim, e também para o seu lazer, né? Então, o que vai acontecer é que eu imagino que as pessoas vão ser empurradas para a informalidade. Isso que aconteceu, por exemplo, com a PEC das domésticas, que é um bom case. Lá em 2013, o governo veio com a PEC das domésticas, queria formalizar o trabalho das empregadas domésticas, e 10 anos depois, o que a gente teve foi um aumento enorme da informalidade. Muitas domésticas saíram dessa função para, né, mudar para ser diarista, uma outra forma de negociação, né, rejeitando essa suposta melhoria das condições de trabalho para elas, segundo o deputado que criou esse projeto. Mas a coisa vai acontecer agora, né? A deputada aí que criou o projeto, ela acha que vai ser melhor para o trabalhador. A gente sabe que, na verdade, vai acontecer um momento da informalidade, os trabalhadores saindo, buscando um segundo emprego, vão ser forçados a complementar a sua renda de uma outra forma, né? E isso pode ser sim um golpe contra a CLT. Então, tentando imaginar, de alguma forma, a CLT sendo rejeitada cada vez mais pelos próprios trabalhadores, né, como uma saída para eles terem mais renda, já que o Estado está proibindo que eles trabalhem. É mais ou menos esse o caminho. E até me lembrou de uma frase recente aí do Lula, acho que nessa semana a gente até publicou nas redes do Mises Brasil, o Lula falando que o trabalhador não quer saber de CLT, não. O trabalhador não gosta de CLT. Né? E que ele mesmo, quando ele trabalhava, isso faz muito tempo, quando o Lula trabalhava, ele não queria também saber de CLT, o sonho dele era ser autônomo, Sérgio. Naquela época não tinha, Uber, né? Não tinha aplicativo, ele queria ser taxista, ele falou, ele queria ter o próprio barzinho dele, né? Ele aproveitou a chance para fazer uma piada sobre beber cachaça, enfim, é a cara do presidente, mas... E aí ele está criticando a CLT também, né? Será que esse é um movimento que realmente a gente pode esperar, seja uma rejeição da CLT? Será que o Lula está sendo sincero quando ele critica a CLT, realmente que ele pensa isso? O que te parece? Então, essa é uma outra fala tua aí que eu posso ficar falando 2 horas sobre ela. Primeiro, eu assisti esse vídeo que você publicou ali no Miss Brasil e eu acho que muita gente está iludida com relação ao Lula estar criticando a CLT. Na minha visão, o que ele está criticando ali
é a relação empregado-empregador. Ele está criticando o fato de você ter um emprego formal e ter um chefe. E o primeiro ponto que eu vou trazer aqui, né, de novo, essa vontade de criar uma relação de ódio e não de cooperação, uma relação de exploração e, de novo, não cooperação social entre o empregado e o empregador. Esse é o primeiro ponto, então, do discurso retórico até isso que ele está trazendo. O segundo é muitas pessoas que trabalham desde o chão de fábrica até cargos altíssimos em escritórios, ok? Nunca querem ser um empresário na sua vida. Nunca querem ser empreendedor na sua vida. E não, simplesmente porque eles não querem lidar com todos os problemas que tem com você ser um empreendedor. Ser um empreendedor não é só os pontos positivos de você ser o chefe, de você ter flexibilidade, de você fazer os seus próprios horários. Não. Existe também todo um ônus e uma responsabilidade a mais que vem com isso. Toda uma necessidade de tomar decisões incertas. O teu trabalho é inteiramente o julgamento sobre certidão. Você é o último a receber no trabalho. E muitas pessoas não querem isso para a sua vida. Então, o primeiro ponto é uma arrogância do senhor Lula de achar que todas as pessoas querem a mesma coisa que ele. Eu sou um empreendedor, eu busquei essa vida para mim. Eu tenho vários amigos, várias pessoas da minha família que falam assim: você é louco de viver essa vida que você leva. Eu quero chegar, eu quero ter meu trabalho, saber que eu entro às 9 da manhã, eu saio às 5 da tarde, eu saio, eu desligo, eu tenho outro plano de vida, eu tenho outro objetivo do trabalho dentro da minha vida. Tá ok? Eu quero o salário da minha conta a cada 15 dias. Eu quero, enfim, eu quero essa estabilidade. Eu não quero ter que pensar sobre várias coisas, eu quero pensar só sobre um tema específico. E é nesse tema que eu vou me debruçar e eu vou saber muito mais sobre esse tema do que o Sérgio vai saber sobre esse tema ou sobre qualquer coisa. Então, assim, primeiro, esse presidente aí, ele tem que entender que não é o que ele quer para ele, não é o que todos querem para eles. Então, vamos deixar com que as pessoas escolham os seus caminhos, né? E o segundo, esse ataque, esse ódio sobre o trabalho formal. E eu concordo com você no sentido que as pessoas equalizam, pelo menos no ponto de vista do discurso, CLT a trabalho formal. Correto? Mas o ódio é contra o trabalho formal. E a partir do momento que o trabalho formal é atacado, ok? O trabalho formal é atacado, isso impede a criação de estruturas produtivas altamente que demandem muito investimento em capital, que demandem uma estrutura complexa, um processo produtivo que só vai render frutos daqui a anos e anos e não só no dia seguinte. Então, isso inviabiliza o desenvolvimento da economia no longo prazo. Isso inviabiliza investimentos que o país precisa. E na hora que a gente está fazendo isso, a gente está destruindo emprego. Porque ninguém vai montar uma fábrica se o custo de contratar as pessoas formalmente é inviável. O cara só vai montar uma fábrica que ele possa vender, sei lá, ele está vendendo cocaína, então ele vai ter um return on investment em 2 semanas. Daí o cara monta, porque se for destruído todo aquele capital que ele investiu, dane-se, depois que ele está lá 3 meses. Ele já recuperou aquele capital investido. Agora, se eu vou investir algo e que o payback do meu investimento é 20 anos, é 10 anos, é 5 anos, que é um payback rapidíssimo, vamos ser sinceros, sim, eu já não vou investir. Se eu tenho que viver nessa informalidade, não, eu vou procurar projetos que o giro é muito rápido. É só isso que a gente vai fazer. A gente só vai comprar e vender, a gente não vai produzir nada, a gente não vai transformar a matéria, a gente não vai alongar a estrutura de produção, a gente não vai aumentar a capacidade do nosso país de produzir mais e mais. E lembre-se, nós só somos ricos quando nós produzimos muito, nós temos capacidade de consumir. No consumo não vem antes da produção. Então, de novo, assim, acho que essa fala do Lula é grotesca, como ele já é uma figura esteticamente grotesca, mas enfim, é uma figura grotesca em tudo que ele faz. Assim, todas as falas. Sim, de novo, é populismo barato que só destrói as pessoas.
só destrói as famílias, só destrói o emprego, Samuel. Se o ambiente para se empreender no Brasil é completamente avesso ao próprio empreendedor, né? Afasta esse empreendedor, afasta o investimento de longo prazo, que é justamente o que vai trazer maior produtividade, que é justamente o que vai trazer maiores salários, né? E acaba empurrando quem quer, por um lado, acaba empurrando o trabalho para a informalidade, por outro lado, quando o cara decide de fato ser formal, ele fica num negócio mais simples, é o que infelizmente acontece aqui, né? A gente vê isso pela característica da própria economia brasileira. Quando a gente vê o Lula falando sobre a aversão que ele tem, ele odeia a CLT também, né? A gente entende muito bem as entrelinhas do que o Lula está dizendo, ele odeia, na verdade, o empregador, ele não gosta do patrão, o Lula é um Perfeito. socialista. Estava falando aí até pouco tempo do orgulho de ser comunista, de que estava feliz porque tinha comunista agora no STF, né? Esse tipo de coisa que a gente ouve do Lula há muito tempo, né? Isso que ele pensa, ele não gosta de patrão, não gosta de trabalhador, de empregador, né? O que ele gosta é de fomentar essa luta de classes aí, já muito ultrapassada, mas que infelizmente dirige a política no Brasil, né? E só um retrato desse fato aqui, o quão perdido está o Lula naquilo que ele fala. A gente tem hoje dados aí da economia brasileira, mano. A gente tem que, o quê? Pelo menos 3/4 dos empregos gerados no Brasil são gerados por empresas pequenas, micro e pequenas empresas, cara que emprega no máximo 4 trabalhadores. Esse é o empregador malvadão que o Lula diz que odeia e que, enfim, que é o cara que força e obriga o trabalhador a ficar 6 horas 6 dias da semana no emprego. Então, esse é o cara que esse projeto detesta, né? Então, mais uma vez, é o tipo de mentalidade que vai levando o Brasil cada vez mais para a mediocridade. Realmente, a gente não vai ter nunca um aumento de produtividade, nunca se desenvolver, enquanto a gente detestar as pessoas que estão dispostas a ter assumir o risco que representa ser empreendedor, né? Não só no Brasil, esse risco é muito maior, mas em qualquer lugar do mundo que o cara decida empreender, ele vai assumir risco pela própria natureza do que é o empreendedorismo, né? E vamos caminhando aqui, Sérgio, para falar um pouquinho mais acho que a gente falou já sobre produtividade, mas eu queria falar um pouquinho sobre fundamentos aqui de economia, porque também a gente ouviu muito isso sobre o trabalhador recebe o tanto que ele é produtivo. Não, então, o salário do trabalhador depende do produto do trabalho. E aí isso faz explodir a cabeça do socialista médio, ele não entende nada disso, ele acha que o salário é simplesmente exploração e fruto, sei lá, da mais-valia, qualquer coisa do tipo, né? E então eu queria que você pudesse uma aula aqui rapidinho para a gente de economia para explicar, o que tem a ver produtividade, por que a gente está falando tanto da importância de se investir em capital, de se acumular capital, de aumentar a produtividade, se a gente quiser defender trabalhador, né? É impressionante é, que a esquerda, e seja a esquerda, os keynesianos, ou seja a esquerda mais raiz, mais vermelha mesmo, ah, nunca consegue entender que ah, a raiz da nossa riqueza, né, a nossa riqueza enquanto sociedade é a produção. E mesmo a raiz da riqueza do indivíduo é a produção. O cara fala, não, mas esse cara herdou tudo, ele ganhou tudo do pai dele, do avô dele. Então imagina o quanto que o avô dele produziu lá atrás, que conseguiu deixar esse montante de riqueza, né? Então, sempre que a gente produz algo, que a gente transforma algo, que a gente compra algo barato e vende depois, então esse lucro, que é esse benefício que é gerado para a sociedade, e de novo, eu odeio que eu sempre tenho que fazer eh, esse highlight aqui, mas assim, lucro não é roubalheira, né? Não é o cara que roubou algo de alguém e fez lucro. Não, tô falando o lucro, o lucro real. Ele comprou por 1, vendeu por 2. Assim, ele fez isso, ele está criando valor para a sociedade. É isso, esse que é o processo produtivo. E na hora que a gente faz isso, nós nos tornamos mais ricos e daí nós podemos consumir mais. Esse é o primeiro ponto. Então, logicamente, é uma questão de lógica. Se eu acredito que eu vou vender algo por 1, eu aceito pagar pelos insumos que virão para essa produção desse produto, né, até o limite de 1. Então, até a receita marginal desse produto. E esses insumos incluem o trabalho, a mão de obra. Então, se eu tenho uma expectativa que a mão de obra vai ser mais cara ainda, às vezes eu nem começo determinados processos produtivos.
Ou a mão de obra fica mais cara, eu diminuo a quantidade que eu sou capaz de produzir. Eu só vou vender a custos mais altos. Eu só consigo vender dentro da curva mais alta. Então ele machuca o empregado, nesse caso, na hora que a gente está aumentando os custos trabalhistas dele, a gente machuca ele com os produtos em geral ficam mais caros, então ele tem menos capacidade para comprar os produtos e ele se torna um insumo, o trabalho dele se torna mais caro, menos produtivo em termos econômicos. Então eu vou pagar menos para esse cara. Então é isso que a gente acaba acontecendo. Porque todos, seja a borracha que vai no lápis, seja o trabalho do rapaz que carrega as coisas dentro do almoxerifado da fábrica de lápis, tudo a gente só vai aceitar pagar se aquilo adicionar algum valor no processo produtivo que eu consigo vender lá na frente. Se a gente não conseguir, a gente não consegue vender. Então, eu acho que o grande problema keynesiano, o grande problema socialista é não entender isso. Daí o keynesiano vai falar, não, mas eu entendo que a receita marginal tem que igualar o custo marginal. Só que você não entende que a produção vem antes que o consumo. Então, assim, você está perdido da mesma maneira. Tá? Então, eu acho que a gente tem que entender essas duas coisas. Para sermos ricos, nós temos que produzir. E para produzir, a gente tem que eliminar os custos, a gente tem que deixar de ser contra ah, 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 taxar a produção, tornar a produção mais cara o tempo inteiro. E assim, Samuel, não é que parte da esquerda não entende isso. Eles entendem, tanto que eles falam, tal coisa tem que ser proibida, vamos taxar em 200% isso. Eles entendem que se você torna mais caro algo, você desestimula o consumo disso. Então aqui é a mesma coisa. Então o que a gente vai ver são vários processos produtivos substituindo o trabalho por bens de capital. E assim, uma indústria que a gente vê isso acontecendo toda hora. A indústria de alimentação, de fast food, de comida. Vamos lá, aumenta o salário mínimo. O que acontece? Começa a colocar quiosque lá. Vamos fazer com que o cara trabalhe menos. Vai automatizar, vai ver a loja do McDonald's depois. Lógico que é uma comida saudável você ir no McDonald's, mas vai lá para você ver pelo menos o processo produtivo. Aposto que daqui a um tempo vai ter menos empregado ainda dentro do McDonald's. Vai ter mais quiosque, vai ter mais fábrica, a máquina automática dentro do processo produtivo dele. O hambúrguer, se já chega pronto, já chega quase pronto, ele vai chegar 100% pronto já na loja daqui a pouco. Então, sim, é isso que a gente pode esperar, Samuel. Se tornar algo mais caro, você desestimula o consumo dessa coisa. É algo óbvio. Acho que é sempre importante a gente lembrar o óbvio aqui, né? O trabalho é uma mercadoria, né? É um mercadoria, no sentido amplo da palavra, tá, pessoal? O Samuel não quer falar que o cara é um escravo, nada disso, mas ele tá falando no sentido amplo da palavra mercadoria, como serviço, como tudo. Justamente, né? Então, o trabalho é uma mercadoria, o que determina o quanto que vai ser pago por essa mercadoria, o quanto que vai ser, é, é, quanto que vai ser negociado dessa mercadoria são as forças de mercado, é oferta e demanda, né? Nesse caso, quem oferta trabalho é o trabalhador, então o cara está olhando também para o que está sendo pago no mercado quando ele decide quanto ele vai ofertar desse trabalho dele, quanto que ele vai ofertar da sua mão de obra, enquanto o empregador é o cara que vai decidir lá o quanto que ele vai contratar de mão de obra em linha com o que o Sérgio está falando aqui, né? E como qualquer outro mercado, ou qualquer outro mercado que o governo faz que o governo interfere, se o governo decidir qual que vai ser o preço mínimo daquela mercadoria, ou se o governo decidir qual que vai ser a quantidade máxima de produto ofertado naquele mercado, ele vai atrapalhar as negociações daquele mercado, ele vai atrapalhar a livre interação entre as forças de mercado, né? Então, o que a gente pode ver quando a gente sempre observa isso, quando tem leis de salário mínimo, né, é que a quantidade negociada vai ser menor, vai gerar desemprego, que a gente aprende aí na primeira aula de economia, né? E da mesma forma, se a quantidade de trabalho está sendo, nesse caso, a interferência via quantidade, então se a quantidade de trabalho está sendo limitada, também a gente vai ter um menor, que o trabalho vai ficar mais caro, a gente vai ter menos pessoas sendo contratadas. É assim que acontece. As leis da economia são essas, elas são ignoradas o tempo inteiro pelos políticos. Como é que é? A primeira lei da economia é a escassez, a primeira lei da política é ignorar a primeira lei da economia, Grande né? Thomas Thomas Sowell. Sowell, né? Então, de novo, o que a gente pode esperar é isso, os políticos aí interferindo no mercado e as forças de mercado não conseguindo
interagir livremente. E aí a gente vai ter uma série de doenças na economia, entre elas o desemprego, que eu antecipo que vai ser o principal problema dessa bizarra proposta aí dos nossos prezados políticos. Só para finalizar, deles fala assim, não, o desemprego não, o emprego vai aumentar, né? Algo até que eles estão É verdade. levantando. E pode até ser que aumente mesmo no curto prazo o número de empregados. Lógico, você não pode trabalhar tanto, tem o processo produtivo que está montado 100% na mão de obra, então mesmo que eu diminua o meu lucro agora em D mais um, é isso que eu vou fazer, eu vou contratar mais um empregado. Mas o que a gente vê é um processo inflacionário, então dificilmente esses salários vão aumentar junto com a inflação. Se eu não posso abaixá-los por lei nesse primeiro momento, o que eu vou fazer é substituir ao longo do tempo algum desses empregados por empregados mais baratos. Se o processo inflacionário continuar forte, o que eu vou fazer é simplesmente não reajustar boa parte desses salários. É essa maneira que vai acontecer. E o que a gente vai ter é um monte de gente empregada, mas ninguém tendo salário suficiente, todo mundo tendo que ter 2 empregos, todo mundo tendo... Então, assim, aonde que isso é uma vitória? Então, a gente manipulou o número total de desempregados, ele realmente diminuiu, só que as pessoas estão mais pobres. Então, qual foi o benefício disso? Né? No caso, pelo menos no curto prazo, é isso que a gente pode esperar. Qual é o benefício disso? É zero. É zero. E no longo prazo, como você falou, a gente pode até esperar desemprego a mais, porque a gente vai ver várias cadeias produtivas sendo quebradas ou substituindo 100%, como no caso dos quiosques de fast food, que a gente já viu isso e a gente está vendo cada vez mais. Cada vez que tem uma legislação trabalhista, o cara mais fácil de substituir é o cara que está entrando na força de trabalho, é o cara menos produtivo. O cara mais difícil de substituir é o CEO, é o CFO da empresa. Esses caras são mais difíceis de serem substituídos por máquina. Né? Então vamos pensar, quem que é o cara que roda mais? De novo, é o trabalhador, é o pequeno assalariado. E a gente tem aí no Brasil uma outra característica nossa, essa geração nem, o cara que não trabalha, o cara que não estuda, o cara que recebe bolsas aí do governo, do estado, se ele está sendo aí impedido de trabalhar, sendo afastado do trabalho, esse é o caminho também que a gente vai ter, cada vez mais, cada vez menos trabalhadores, enfim, cada vez maior a dificuldade, acho que é melhor colocar dessa forma, né? Cada vez maior a dificuldade do cara dar os primeiros passos dele no mercado de trabalho, quando ele ainda não é tão produtivo. Às vezes ele não é nada produtivo, aliás, hoje em dia. Várias vezes a gente contrata um estagiário ou alguma coisa, a gente fala assim, não, ó, eu vou estar te pagando, porque eu sou obrigado a estar te pagando aqui por lei, mas no começo você vai me dar prejuízo, que eu vou te ensinar a trabalhar. Quer dizer, o cara precisa passar por um treinamento. Enfim, e outra coisa importante assim pra gente fechar, né? A gente tá falando aqui muito né, bebendo muito da fonte de Bastiat, de Ian Hazlitt, né? Do bom economista que olha além desses efeitos imediatos, daquilo que se vê, né? Então, quando a gente ouve aí dos defensores do projeto que isso vai aumentar, na verdade, o emprego, é claro que o cara está enxergando o primeiro momento, aquilo que se vê do projeto, né? Então, é óbvio, né? Se o cara não vai ter aquele trabalhador mais por tanto tempo, ele vai ter que substituir por outro trabalhador, então ele vai contratar alguém, né? Só que os efeitos que não se veem são aqueles que, quando devidamente previstos, são previstos apenas pelos bons economistas. O que a gente está tentando fazer aqui é dar um olhar, oferecer um olhar para o longo prazo, para o médio e longo prazo, são as outras consequências que o socialista médio lá em Brasília não consegue enxergar. Ou não quer enxergar também, né? Que acho que é mais confortável para ele só vender demagogia e populismo, né? Isso, Sérgio. Os dois, sem dúvida. Caminhando para o nosso fim, então, pessoal, você tem algum comentário aí final, Sérgio? Não, só, de novo, acho que as últimas semanas a gente tem falado muito de péssimas notícias do Brasil, né? A gente falou de Galípolo, a gente falou outros pontos, acho que esse daqui é outro ponto super negativo aí pro Brasil. Bem, vamos torcer para os empreendedores aí conseguirem reagir, conseguirem essa forma de continuar fazendo o país funcionar, apesar do governo. É isso aí. Então, pessoal, fiquem ligados aí na rádio, acompanhem os próximos episódios. Um abraço.